Bem, então aqui agora eu vou falar um pouco sobre um mestre ascenso, que é um mestre que nos dá todo o apoio energético para que estes trabalhos de reprogramação, de mesa, viagem para o Egito, todas as palestras, tudo que eu desenvolvo em grupo e toda essa minha equipe aqui, ele dá toda a sustentação energética para que eu realize isso, porque como vocês já ouviram falar, ou não, não sei, vocês já ouviram falar, não é? Mas existem raios, e esses raios, eles têm vibrações de cores e matrizes. E cada raio, nós assim, falamos muito mais de 7 raios aqui no planeta Terra, tá? Mas existem vários outros raios, então de 1 a 7 são os mais conhecidos. A grande fraternidade branca. Então, a grande fraternidade branca, o que compõe a grande fraternidade branca são os 7 raios, de 1 a 7, que são os mais conhecidos, mas tem demais. Os demais, que eu já eu conheço, não que eu conheço profundamente, claro que não, porque é muita informação, tá? Mas, inclusive, nós trabalhamos na mesma estação radiônica com 49 raios. Os que vão acima do sétimo, são raios que se chama de uma consciência, como é que eu posso explicar? São raios de consciências de muito maior expansão e são consciências multidimensionais, tá? Não existem raio mais ou menos importante. Todos são importantes, todos os raios são importantes. A grande fraternidade branca e materiais para esses raios vocês encontram bem fácil na internet aí. Provavelmente já ouviu falar destes raios. Eu já conhecia há algum tempo, mas eu confesso que eu não tinha tanto assim conexão com esses raios. Há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás eu não tinha tanta conexão assim. Tanto é que no trabalho de reprogramação eu sempre falei pouco dos raios e dos mestres ascensos. Conforme eu fui aprofundando os meus estudos e agora depois da última viagem para o Egito, foi quando esses mestres realmente entraram em contato conosco, com o nosso grupo, tá? Então, e eu fiquei sabendo de muitas coisas, assim, com relação ao planeta, com relação à fraternidade branca, e toda essa parte de ascensão planetária, porque eles vêm trazendo. Então, eles se comunicam não só conosco, claro, né? Tem muitas pessoas que canalizam as informações, mensagens, enfim. É óbvio que cada pessoa, quando canaliza uma mensagem, existem várias formas de canalizar, tá, gente? Então, não é a pessoa que perde consciência, psicografa, a pessoa que começa a falar ali, que nem eu aqui, quando começo a falar, às vezes eles conectam. Existem várias formas de canalizar, mas é claro que cada mestre vai usar a bagagem de conhecimento e o registro acástico de cada pessoa. Então, às vezes, um mestre, quando canaliza, por exemplo, através da minha irmã, da Neide, quando ele canaliza com outra pessoa, pode ser uma mensagem diferente, porque ele está usando a energia e os registros de cada pessoa, tá? E também presta atenção, tem muita gente que tá falando que tá canalizando, não tá canalizando nada, é isso que eu sinto quando eu vejo as mensagens, quando eu leio. E eu vou falar aqui sobre o conteúdo que eu tenho presenciado, não é? No dia a dia, nos nossos trabalhos, nas mensagens que chegam até nós aqui para desenvolver esse trabalho, porque esse trabalho, como ele cresceu muito, então é uma forma de chegar a muitas pessoas. E eu vou falar para vocês, uma coisa que eles sempre trazem é sobre saber dividir e ter compaixão, ter irmandade. Então, a gente foca muito nisso. Então, o meu desejo realmente é que esses áudios possam ajudar o maior número de pessoas possível através de uma linguagem simples. E quando eu falo desses mestres, é com muita humildade, porque o que eles desejam realmente é que nós vejamos eles desta forma, como parceiros e companheiros, amigos, aqui, lado a lado, no dia a dia. Então não fique colocando eles no céu, num lugar tão, tão distante,
onde você dificulta a conexão deles com você, porque eles estão em todos os lugares e eles são onipresentes e têm um amor incondicional, como o Mestre Sananda, Jesus, que está conosco o tempo inteiro, com todos. Não tem diferença, não fica pensando porque eu tô aqui gravando e falando e me dedicando que esses mestres estão só comigo, né? Ai, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas é claro que eles sempre estão aqui lado a lado, porque são trabalhos que chegam a muitas pessoas e que nós conseguimos conectar várias pessoas, e claro que dessa forma existe um olhar específico para esses trabalhos, tá? Então, de 1 a 7, eu quero que vocês pesquisem, ok? Que vocês pesquisem na internet para saber quais são os mestres, o que eles fazem e qual a sua maior afinidade, tá? E que mestre e que raios tem maior afinidade. Eu não vou falar de todos aqui agora, ok? Mas eu vou falar do primeiro raio, porque é um raio que é o raio a que eu pertenço, tá? É o primeiro raio, que é o raio azul. E quem representa esse raio é um mestre Moria, e o complemento divino de Moria, que é a mestra Miriam, tá? Bom, mestre Moria. Não é fácil falar do mestre Moria, a energia dele é muito forte, e às vezes quando eu tô gravando aqui a reprogramação, a energia dele se faz presente quando as coisas ficam bem dinâmicas e quando chegam aquelas bronquinhas, tá? Não quer dizer que ele seja tão bravo assim, mas ele é bem sério e eles têm um projeto para a Terra, e esse projeto eles contam conosco para poder executar. Então, ele é uma pessoa que é focada, né? Tem muito foco. Os atributos do primeiro raio: poder, a força, a vontade divina, a fé, a ordem, a execução, que são as virtudes também, não é? O poder, a proteção. E então a palavra-chave de Moria é o que abre a porta, não é? Então é isso que tem conexão com todo o meu trabalho. E o chakra é o quinto chakra, que é o laríngeo, né? A garganta, é o que eu uso mais, que eu mais falo, né? A pessoa que mais fala no mundo sou eu. E ele tem conexão com o canto gregoriano, e o dia da semana do primeiro raio é o domingo, né? A afirmação do primeiro raio é: eu sou a vontade divina manifestada em mim e por toda a terra. As profissões desse raio são profissões de pessoas que têm liderança, né? Administradores, executivos, enfim, policiais, advogados, pessoas que estão no comando de projetos e pessoas que vão e executam. Então, bom, a manifestação desse raio é isso, né? A força, a coragem, a firmeza, o destemor, o poder de decisão, o poder de governar, de gerenciar. Então, é a liderança, a iniciativa, a confiança e uma utilização dinâmica da energia, a preparação do caminho. Então, são pessoas que são pioneiras, que realmente, assim, que pessoas que vêm trazendo coisas novas, né? Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sempre quero inventar coisas. Eu sempre quero inventar coisas e eu gosto de inventar e caminhar junto com as outras pessoas. Então, pessoas, por exemplo, que é o número 2, porque na numerologia meu número é 1 também, né? Então, essa iniciativa. Então, eu sempre sou aquela que venho ajudando os outros e me colocando ali para poder iniciar projetos e fazer com que as pessoas andem, né? Porque tem movimento na vida, que para de vitimismo, enfim, porque esse raio, ele não traz nenhum vitimismo, né? Ele, pelo contrário, às vezes eu levo bronca, tá? Porque tem que fazer e acabou. É para fazer e executar e ir, tá? Então, essas pessoas que são do primeiro raio, se você está se identificando com isso, presta atenção. Depois aí a gente vai ver como é que você faz para descobrir o seu raio. São pessoas que trazem forte e enorme potencial de influenciar as outras, não é? Ou seja, formadoras de opinião, e entram em contato, porque irradiam, não é? Mediante vontades e força divina, irradiam para o universo. Então, a nossa missão do primeiro raio é a missão de, através do nosso poder pessoal, irradiar, implementar
atualizar a vontade do bem neste planeta. Então a minha missão é planetária e quem é do primeiro raio é uma missão planetária, tá? A mente dessas pessoas do primeiro raio é grande, forte canal para ideias que fluem da mente universal. Então, por isso que eu tenho um monte de ideias. Eu tenho ideia de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E eu sempre estou inventando aqui e estou te convidando sempre, né? Te convido para participar aqui comigo, tá? E aí, isso é uma capacidade, né, desse potencial e uma sintonização com o universo, e que vai levar aí pessoas a se realizarem e para trazer grandes realizações para o planeta. Bom, enfim, é muita coisa que eu tenho para falar do primeiro raio. Mas por que eu tô falando dele agora? Eu não pretendo falar de todos, não. A gente pode até fazer aqui, marcar uma reprogramação. Tô pedindo para os mestres agora para a gente falar mais sobre eles, porque agora eu tenho mais energia de falar sobre esses raios, porque é quando eu estava lá no Egito, não é, que eu descobri que eu pertenço a esse raio. Mas depois eu já desconfiava, né? Porque tem tudo a ver com o meu número, da minha data de nascimento, que a somatória dá o número 1. E eu tenho mesmo esse negócio, né? Então, quando alguém fala assim, se baseia em fulano para fazer tal coisa, aí eu tenho um pavor de ouvir isso, porque eu não gosto de me basear em ninguém, mas não é porque eu sou arrogante, não, tá? É porque eu tenho tantas ideias e tanta coisa pioneira dentro de mim, e é claro que eu tenho minhas referências, né? Eu sempre falo aqui que eu tenho minhas referências, eu gosto do Gasparetto, eu estudo muitas coisas, mas quando é para fazer coisas, executar atividades em grupos, eu não baseio em ninguém, não, eu baseio só em mim mesma e na minha conexão aqui do raio azul, tá? Claro que eu tô falando desse raio por quê? Porque ele tem a força da execução. A força da execução vem do masculino, tá? O feminino é a força da mulher, é a força que cria, né? A força que gera, que tem toda essa criatividade que eu tenho ao meu lado feminino. Mas quando eu vou e executo, eu faço, levo gente para o Egito, faço curso, faço isso e aquilo, é a força masculina do primeiro raio. E eu tô falando agora na reprogramação que essa força é tão importante, porque tem pessoas que, assim como eu, que fui criada com meu pai só até 12 anos, né? E eu fico falando aqui para vocês que o pai é que apresenta a criança para o mundo. E isso é muito importante. Quando o pai se ausenta, quem apresenta é a mãe, as coisas não ficam 100%, não por falta de vontade da mãe, claro, e nem que a mãe tá errada, né? Então, se ela criou o filho sem o pai, ela tem que apresentar mesmo. Mas o filho ou a filha cresce com uma dificuldade de desenvolver coisas, de executar, de se ancorar no planeta, e cresce com uma energia dentro, que é uma energia em um certo desequilíbrio, ok? Porque sempre o lado vai buscar a parte feminina, a parte masculina, desculpa. Sempre o lado dentro da criança vai buscar a parte masculina. A parte masculina, que é a parte de execução, de enraizamento, de empoderamento, aterramento, de ir, de fazer e tudo. E eu tive essa parte bloqueada por algum tempo, e quando eu descobri isso, eu fui descobrindo que faltava essa parte, que é uma parte que eu não vi o meu pai executar e realizar, então eu tive que descobrir sozinha, porque eu também não tive uma presença masculina que me orientasse, e por isso que o mundo é tão perfeito, que me fez nascer com a energia do primeiro raio, porque tinha que nascer e executar, e eu vim com o primeiro raio, tá? Bom, o que faz essas crianças crescerem essa energia masculina? Vai buscando esse autoentendimento, fazendo as reprogramações, terapias, para aflorar e ativar de vez essa energia de comando, que é uma energia que tem dentro aí de você, ok? O áudio ficou bem grande, eu tô falando rápido, e eu volto no próximo, tá? A gente se encontra lá, um beijo.